Deixa eu te explicar isso de um jeito bem simples. Quando a Bíblia ela fala sobre a expiação de Jesus, ela está falando de como que Deus resolveu o maior problema da humanidade. O maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro, não é a falta de religião, não é a falta de conhecimento. O maior problema do ser humano é a culpa. E aqui vai uma curiosidade psicológica muito interessante para você entender. O ser humano, ele até consegue conviver com o erro, mas ele não consegue conviver com a culpa. A culpa, ela adoece a mente, ela gera ansiedade, gera medo, gera fuga, ela gera preocupação, negação. Agora, a palavra expiação parece uma palavra difícil, mas ela é simples. Expiação significa remover a culpa, é apagar a dívida, é fazer o que o culpado não consegue fazer sozinho. E o mais interessante é isso. Deus ele não resolve o problema da culpa fingindo que o pecado não existe. Ele resolve assumindo o prejuízo. É como uma criança que quebra alguma coisa numa loja. A criança ela não tem dinheiro para pagar, mas o erro aconteceu. Alguém precisa assumir o custo. Na Bíblia, Deus ele olha para a humanidade e diz: vocês não conseguem pagar. Então, eu mesmo vou pagar. É exatamente isso que nesse vídeo eu quero estudar aqui rapidamente com você. Como que Jesus assumiu a culpa, pagou a dívida? E por que que a ressurreição ela prova que esse pagamento ele foi aceito? O primeiro ponto que eu quero tratar nesse vídeo aqui é sobre a necessidade da expiação, a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Eu quero colocar aqui a santidade de Deus e aqui a gravidade do pecado. Agora, vamos entender por que que Jesus ele precisou morrer. Você sabe por que que Jesus precisou morrer? A gente precisa entender, então, primeiro, quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é santo, certo? Mas santo não significa apenas bom. Santo significa separado, moralmente perfeito, sem qualquer mancha. Isso que significa santo. Aqui vai uma curiosidade teológica muito profunda para você guardar. Na Bíblia, nenhum atributo de Deus é repetido 3 vezes, exceto a santidade. Não existe amor, 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 mas existe santo, santo, santo. Isso mostra que a santidade é a base de todos os outros atributos. Agora vamos para a palavra pecado. No original bíblico, pecado significa errar o alvo. Mas não é errar sem querer. É como alguém que sabe onde o alvo está, mas decide atirar para o outro lado. Quer saber uma curiosidade cultural? No mundo antigo, errar o alvo era em um treinamento militar, uma pessoa que errava o alvo em um treinamento militar, isso podia custar a vida de alguém. Ou seja, errar o alvo nunca foi algo pequeno. É aqui que entra uma verdade profunda, mas um pouco difícil de entender. O problema do pecado não é só o que ele faz com a gente, mas contra quem ele é cometido. Um erro contra uma pessoa comum gera uma consequência limitada, mas um erro contra um Deus infinito gera uma dívida que nós
não conseguimos pagar. É como quebrar um copo em casa e quebrar uma obra de arte no museu. O ato pode parecer o mesmo, mas o valor do que foi quebrado muda completamente a gravidade do erro. Por isso, boas obras não resolvem o pecado. Elas até mostram arrependimento, mas não apaga a culpa. E aqui entra uma curiosidade histórica bíblica. Desde o início, Deus ensina que alguém precisa assumir o custo. No Éden, um animal morre para cobrir a vergonha do homem. Ou seja, desde o início, desde o começo, Deus ele já estava ensinando. O pecado ele gera culpa. A culpa ela gera dívida. E a dívida precisa ser paga. É por isso que a morte de Jesus não foi exagero, não foi teatro, não foi um plano B, foi uma necessidade absoluta. Agora eu quero tratar sobre o assunto, sobre a questão da impossibilidade da autossalvação humana. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante sobre isso. Quando o ser humano ele percebe que errou, a primeira reação dele não é correr para Deus, não é verdade? É tentar resolver sozinho. Isso acontece desde o Éden. Adão e Eva não pedem perdão primeiro. Eles tentam se cobrir. Aqui entra uma curiosidade psicológica muito forte. O ser humano tem uma necessidade natural de compensar a culpa. Ele pensa assim: se eu fizer algo bom o suficiente, talvez isso apague o que eu fiz de errado. Agora deixa eu te explicar uma palavra muito importante, que é a palavra justificação. Justificação não é a pessoa tentar se justificar. Justificação é Deus declarar alguém justo. Isso é justificação. E aqui está o problema. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como roupa suja diante dele. Isso não significa que fazer o bem é ruim. Significa que boas obras não pagam a dívida moral. É como tentar pagar uma multa milionária com moedas de R$ 1. As moedas, elas são boas, mas o valor não é suficiente. Uma curiosidade histórica. Em praticamente todas as culturas antigas, o ser humano ele tentou se salvar por esforço próprio. Lembra dos sacrifícios humanos, das penitências físicas, do isolamento? Eles tentavam se salvar através de autoflagelação. Tudo isso tinha um objetivo: tentar aliviar a culpa. Mas aqui está o detalhe profundo que muita gente nunca percebeu. Nenhuma dessas práticas foi criada por Deus. Foram todas criadas pelo homem culpado. Agora entra a teologia de uma forma muito simples. O pecado não é apenas algo que a gente faz, é algo que quebrou a nossa natureza.
Ou seja, o problema não é só a dívida, é que o devedor, ele está falido. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele afirma que o homem, ele está morto em delitos e pecados. Morto não melhora, morto não se esforça, morto precisa de vida. E aqui vai uma ilustração bem simples. Imagina alguém se afogando. Ele precisa, ele não precisa, na verdade, de um curso de natação. Ele precisa que alguém pule na água e salve-o. É por isso que a salvação ela não começa com o homem indo até Deus, mas com Deus vindo até o homem. A autossalvação falha porque tenta curar a culpa com esforço humano. Mas a culpa não se resolve com esforço. Culpa se resolve com pagamento. E é exatamente aí que a obra de Jesus se torna necessária. Deixa eu me ajeitar aqui que eu quero trazer mais uns pontos interessantes. Olha só, quero falar agora sobre a justiça divina. Ela exige substituição. Sim. Deixa eu ir um pouco mais fundo com você. Porque aqui a gente vai tocar agora num ponto que muita gente nunca percebeu. Deus é amor, mas Deus também é justo. E justiça, por definição, significa que o erro não pode simplesmente ser ignorado. Aqui vai uma palavra que parece difícil, mas é simples de entender. Justiça significa dar a cada um o que é devido. Então, se existe culpa, a justiça exige que a culpa seja tratada. Uma curiosidade jurídica e cultural é que em qualquer tribunal do mundo, um juiz que ignora o crime não é considerado bondoso, é considerado injusto. Ou seja, se Deus simplesmente dissesse, vamos fingir aqui que nada aconteceu, ele deixaria de ser justo. Então surge a grande pergunta do Evangelho: como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar? A resposta bíblica é substituição. Agora deixa eu te explicar essa palavra. Substituição é quando alguém toma o lugar de outro. É como que quando um pai ele diz: a culpa foi do meu filho, mas eu assumo a dívida. Quer ver uma curiosidade bíblica muito interessante? É que no Antigo Testamento, Deus ensinou isso ao povo por meio de sacrifícios. O animal não morria porque ele tinha cometido um pecado. Ele morria no lugar do pecador. Era como se Deus estivesse ensinando geração após geração. Vocês mereciam morrer, mas alguém está morrendo no lugar de vocês. Aqui entra um termo teológico importante, mas simples de entender. Substituição penal. Penal vem do grego, perdão, irmãos, penal, ela vem de pena, vem de castigo. Substituição penal significa que alguém recebeu a pena no lugar do culpado.
Agora, o detalhe mais profundo que surpreende até os teólogos mais conhecedores é que no sistema sacrificial bíblico, o valor do sacrifício não estava no animal, mas em quem o aceitava. O sacrifício só funcionava porque Deus o aceitava como provisório. Isso mostra que aqueles sacrifícios, eles não resolviam o problema de uma vez. Eles apenas apontavam para algo maior. E é aqui que entra Jesus. Jesus não foi apenas mais um sacrifício, ele foi o substituto perfeito. Por quê? Porque ele era homem e podia representar a humanidade. E ele era Deus e podia pagar a dívida infinita. Aqui vai uma ilustração simples. Imagina uma dívida que nenhum ser humano consegue pagar. Só alguém com recursos infinitos conseguiria quitar essa dívida. É exatamente isso que acontece no Evangelho. Deus, ele não puniu um terceiro inocente. Deus, em Cristo, assumiu a própria dívida que a justiça exigia. Como disse o apóstolo Paulo, Deus permaneceu justo e se tornou o justificador daquele que crê. Ou seja, a justiça não foi quebrada, ela foi satisfeita. Por isso, a morte de Jesus não foi um acidente da história, não foi injustiça humana apenas. A morte de Jesus não foi um martírio religioso, foi substituição planejada, substituição necessária e aceita por Deus. E agora, com isso bem claro, a gente encerra aqui o primeiro grande tópico. Por que a expiação ela foi necessária? Você agora entende por que a expiação foi necessária. Quero tratar agora sobre um outro ponto, que é sobre a natureza da expiação em Jesus Cristo. E o primeiro ponto sobre isso é o que realmente aconteceu na morte de Jesus. Agora deixa eu te fazer pensar aqui comigo. Quando a gente diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelo meu e pelo teu pecado, o que isso significa de verdade? Hã? Porque não foi só uma morte injusta. Não foi apenas uma violência humana. Não foi só um mártir religioso. Aqui entra uma palavra muito importante: expiatório. Expiação, como eu já disse, é remover a culpa, é pagar uma dívida moral. Então, quando Jesus morre, algo invisível está acontecendo, ao mesmo tempo algo visível. Visivelmente, as pessoas estão vendo um homem sofrendo, mas espiritualmente, Deus está tratando com o pecado da humanidade. Aqui vou compartilhar uma curiosidade com você, uma curiosidade teológica profunda. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade não é só pecado cometido. Iniquidade é culpa acumulada. É o histórico inteiro do erro humano.
Agora deixa eu te explicar isso com uma ilustração simples. É como se toda a conta de energia, de água, de aluguel e dívidas atrasadas de uma família inteira fosse colocadas no nome de uma única pessoa. Essa pessoa não contraiu todas as dívidas, mas ela assumiu todas elas. É isso que acontece com Jesus. Aqui entra uma curiosidade linguística. No grego do Novo Testamento, quando Paulo fala que Jesus se entregou, a ideia é de entrega voluntária, não de dívida passiva. Perdão, não de uma vítima passiva. Ele se entregou, ou seja, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a sua vida. E isso muda tudo. Agora vamos para uma curiosidade científica e uma curiosidade psicológica também, mas explicada de uma forma muito simples. A morte de Jesus envolveu dor real. Mas o ponto mais profundo não é a dor física. O ponto mais profundo foi o abandono. Perdão. O ser humano foi criado para relacionamento. O maior sofrimento psicológico não é a dor, é o abandono. Quando Jesus clama, por que me abandonaste? Ele está vivendo algo que nenhum ser humano conseguiria suportar por completo, que é a separação judicial de Deus. Agora deixa eu explicar esse termo para você entender. Separação judicial. Isso não significa que a Trindade ela foi quebrada, não. Significa que naquele momento Jesus foi tratado como culpado, mesmo ele sendo inocente. Aqui vai um detalhe teológico que é muito interessante. Jesus não se tornou pecador. Ele foi tratado como se fosse. É como um juiz que declara: ele é inocente, mas assumirá a sentença. E aqui entra um termo importante: propiciação. Você já ouviu essa palavra? Propiciação. Essa palavra significa satisfazer a justiça. Propiciação é satisfazer a justiça. Ou seja, na morte de Jesus, a justiça de Deus não foi ignorada, ela foi satisfeita. Por isso, quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo algo muito específico. Veja uma curiosidade histórica. Essa expressão, ela era usada em recibos antigos para dizer dívida totalmente paga. Não ficou pendências, não ficou para depois, nada ficou condicionado ao esforço humano. E aqui entra a ressurreição. Mesmo que a gente ainda vá se aprofundar depois, a ressurreição, ela é o recibo. É Deus dizendo: eu aceito o pagamento. Se Jesus tivesse ficado morto, isso significaria que a dívida não foi quitada, mas ele ressuscitou. E isso prova que a expiação foi completa, foi aceita e foi eficaz. Então, quando a gente fala da morte de Jesus, a gente está falando do momento em que Deus lidou com a culpa humana de uma vez
por todas. Agora eu quero falar sobre um outro ponto, que é sobre a questão expiatória, sobre a questão propiciatória e sobre a questão substitutiva. O que isso significa na prática expiatória, propiciatória e substitutiva? Você vai entender. Deixa eu organizar isso de um jeito simples para você entender. Porque aqui aparecem três palavras difíceis, não é verdade? Expiatória, propiciatória, substitutiva. Mas a ideia dessas questões é bem simples. A primeira palavra é expiatória. Eu já expliquei, mas vale a pena reforçar. Expiar significa o quê? Isso, remover a culpa. É quando uma dívida ela é quitada e o nome da pessoa sai como se fosse sair do cadastro negativo, porque a dívida foi quitada. Ou seja, na morte de Jesus, a culpa ela não foi escondida, ela foi removida. A segunda palavra é propiciatória. Essa palavra parece complicada, porque é pouco dita no nosso dia a dia, mas o significado é direto. Propiciar significa satisfazer a justiça. Deixa eu te explicar com uma ilustração simples. Imagina um juiz justo. Ele ama a justiça, mas também ele se importa com as pessoas. Se o juiz simplesmente ignorar o crime, ele deixa de ser justo. Mas se a pena for cumprida, a justiça fica satisfeita. Na obra de Jesus, a justiça de Deus não foi anulada, ela foi plenamente satisfeita. Por isso, Deus não está mais irado contra quem está em Cristo. Aqui entra uma curiosidade teológica importante. A ira de Deus na Bíblia não é descontrole emocional. É a reação justa de um Deus santo diante do pecado. Agora, a terceira palavra, que é a palavra substitutiva, quase que não sai, irmãos. Substituição é quando alguém toma o lugar de outro. Isso é substituição. É como alguém diz, ó, essa conta é sua, mas eu vou pagar ela para você. Na morte de Jesus, ele não morreu apenas por nós, no sentido de causa. Ele morreu no nosso lugar. Agora, junta as três coisas. Expiatório, que é a culpa foi removida. Propiciatória, que a justiça ela foi satisfeita. E substitutiva, Jesus tomou o nosso lugar. Aqui vai um detalhe profundo que muita gente não percebe. A cruz, irmãos, ela não muda Deus. Ela muda a nossa condição diante de Deus. Entendeu? Deus não se tornou amoroso na cruz. Ele já era amor e continua sendo amor. O que a cruz fez? A cruz foi abrir o caminho justo para que esse amor nos alcançasse. Agora aqui está uma curiosidade psicológica interessante. Quando alguém entende isso de verdade, a relação com Deus muda. A pessoa não vive tentando merecer, ela vive em gratidão. E isso aqui muda tudo. Muda a nossa oração, muda a sua maneira de obedecer, muda a forma de viver. Porque quem tenta merecer vive com medo. Mas na verdade, quem entende a substituição vive em descanso. É por isso que o evangelho ele não produz pessoas relaxadas,
com o pecado, mas pessoas livres da culpa. É uma liberdade verdadeira que uma liberdade verdadeira, ela gera transformação verdadeira. Eu queria falar um pouco agora sobre a palavra que Jesus usou, está consumado. Essa aqui é a obra completa e definitiva, está consumado. Agora deixa eu te levar para um dos momentos mais fortes de toda a Bíblia, quando Jesus Cristo está morrendo. Ele diz uma frase curta, mas carregada de significado. Ele diz: está consumado. No original, no grego, a palavra é tetelestai. E aqui vai uma curiosidade interessante, uma curiosidade linguística que é impressionante. Tetelestai era uma palavra usada no comércio antigo. Ela era escrita em recibos quando uma dívida era paga por completo. Não significava estou cansado, não significava estou desistindo, significava dívida totalmente quitada. Ou seja, quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo não falta nada, nada ficou pendente. O pagamento foi completo. Agora pensa comigo essa ilustração. É como alguém que passa a vida inteira devendo algo que nunca consegue pagar. E um dia recebe uma mensagem dizendo: tá tudo pago. Você não deve mais nada. É isso que Jesus declara naquele momento. Uma curiosidade teológica profunda sobre isso, Jesus não disse assim, agora vocês completem. Ele não disse, façam a parte de vocês. Ele disse, está consumado. Isso significa que a expiação não é cooperativa. Não é metade Deus e metade o homem. É obra completamente de Cristo. Agora entra a ressurreição. E isso é essencial. A ressurreição, meu amado, minha amada, não é um detalhe extra. Ela é a confirmação do pagamento. É como se Deus Pai estivesse dizendo: eu aceito esse sacrifício. Se Jesus tivesse permanecido morto, significaria que a dívida não foi quitada. Mas ele ressuscitou, e isso prova que a culpa foi removida. A justiça foi satisfeita. O substituto foi aceito. Agora, uma curiosidade psicológica importante para nós. Tá vendo que eu tô trazendo muitas curiosidades, né? Então já deixa o seu like aí, não esquece não, um likezinho ali. Ó, quando alguém entende que a obra está completa, essa pessoa para de viver tentando pagar o que já foi pago. Ela não obedece por medo, ela obedece por gratidão. Isso muda a forma de viver o cristianismo. Não é mais peso, é resposta de amor. E aqui a gente encerra o segundo grande tópico, que o que a gente já viu, porque a expiação ela foi necessária. O que aconteceu na morte de Jesus, nós já vimos. Nós já vimos também o que a obra foi totalmente consumada.
Agora falta o último passo. Se tudo isso é verdade, o que que isso muda na nossa vida hoje? O que que isso muda na sua vida hoje? Se inscreva no canal, tá? Eu vou trazer agora os últimos pontos sobre a questão dos resultados da expiação. E o primeiro ponto seria sobre a justificação, sobre a questão da culpa removida e nova posição diante de Deus. Agora deixa eu te mostrar o que tudo isso produz na prática. Porque se a expiação ficou no passado, só na história, então ela não serve para muita coisa. Mas a Bíblia diz que a obra de Jesus gera algo imediato na vida de quem crê. E esse resultado tem um nome: justificação. Essa palavra parece difícil, mas a ideia é simples. Justificação não é Deus fingir que você não pecou. Justificação é Deus declarar: a culpa dele foi removida, a culpa dela foi removida. É uma declaração legal, sim, como num tribunal. Olha só, tem uma curiosidade jurídica e teológica para você entender. Na Bíblia, justificação não é um processo lento. Ele é um ato imediato. Ou a pessoa está condenada, ou a pessoa está justificada. Não existe um meio termo. Ou ela está condenada ou está justificada, irmão. Não tem meio termo. Deixa eu te explicar isso com uma ilustração bem simples. Imagina alguém sendo acusado de uma dívida enorme. O juiz, ele analisa tudo e ele declara: essa dívida foi paga. A pessoa, então, ela sai do tribunal devendo menos? Ela sai devendo menos? Não. Ela sai sem dever nada. É isso que acontece na justificação. Agora, entra uma curiosidade psicológica muito interessante. Mesmo depois de perdoada, muita gente continua se sentindo culpada. E por que que isso acontece? Porque o coração humano demora a acreditar no que Deus já declarou. A pessoa pensa assim: eu sei que Deus me perdoou, mas eu ainda não me perdoei. Só que aqui está um detalhe profundo. A salvação não depende do que você sente, mas do que Deus declarou. Se Deus diz que a dívida foi paga, ela está paga. Mesmo que o sentimento ainda não acompanhe. Agora deixa eu te explicar a diferença entre culpa e consequência, porque isso confunde muita gente. Existe a culpa e a consequência. A culpa é a dívida moral. Consequência é o efeito do erro. Na justificação, a culpa é removida. As consequências podem permanecer por um tempo. É como alguém que bate o carro. Ela bateu o carro. Imagina uma pessoa que bateu o carro. O seguro do carro, ele até paga o prejuízo. Mas o amassado, ele ainda precisa ser consertado. Deus, ele resolve a culpa e depois, com o tempo, vai tratando as consequências. Aqui vai outra curiosidade teológica profunda. Deus não nos justifica porque nós somos bons.
Ele nos justifica porque Cristo foi e é perfeito. Ou seja, a justiça que Deus vê em nós não é nossa. A justiça de Cristo, creditada em nosso favor, é essa justiça que Deus vê. A justiça de Cristo é como usar uma roupa emprestada, mas perfeita. E isso muda completamente a forma de se relacionar com Deus. Quem não entende a justificação vive tentando provar valor. Quem entende a justificação vive em descanso. Não é descanso no pecado, é descanso da culpa. E esse descanso é o começo de uma vida realmente transformada. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco extenso, longo, mas é preciso, meus irmãos, que nós entendamos muito bem sobre essa questão. Eu queria ter uma água aqui para beber, mas não tenho, mas eu já vou terminar. Eu já estou quase encerrando, mas eu quero falar agora sobre reconciliação, que vai falar sobre o relacionamento restaurado com Deus. Agora deixa eu te mostrar um outro resultado direto da obra redentora de Jesus. Além da culpa removida, algo ainda mais profundo acontece. O relacionamento com Deus é restaurado. A Bíblia chama isso de reconciliação. Essa palavra também parece difícil, mas a ideia é simples. Reconciliação é quando duas pessoas que estavam separadas voltam a se relacionar. Uma curiosidade importante é que na Bíblia não é Deus quem precisa se reconciliar com o homem, é o homem quem precisa se reconciliar com Deus. Deus nunca se afastou, foi o ser humano que se escondeu. Agora, pensa numa ilustração que eu vou te falar. Quando alguém faz algo errado, a primeira reação é evitar contato, não é verdade? Ela não atende o telefone, ela evita olhar nos olhos. Isso é culpa atuando. No Éden, Adão não correu para Deus, ele correu para longe de Deus. É aqui que entra uma curiosidade psicológica profunda. A culpa, ela sempre vai gerar medo. E o medo, ele sempre vai gerar distância. Por isso, muita gente vive uma fé baseada no medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, mas reconciliação muda tudo isso. Agora entra uma curiosidade histórica bíblica muito forte. No templo havia um véu enorme, irmãos, que separava o lugar onde o povo ficava do lugar aonde simbolizava a presença de Deus. Tinha um grande véu que separava. Esse véu, ele era como uma mensagem silenciosa dizendo assim: vocês não podem se aproximar. Mas o interessante é que quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima para baixo. E isso aqui é um detalhe muito importante. De cima para baixo mostra que não foi o homem que abriu o caminho, foi Deus. Agora deixa eu te explicar isso de um jeito bem simples. É como se Deus dissesse: não existe mais parede, não existe mais distância, não existe mais barreiras. A reconciliação não é só um
status espiritual. É um novo tipo de relacionamento. Deus deixa de ser visto como um juiz distante e passa a ser conhecido como um pai acessível. E aqui, irmãos, entra uma curiosidade cultural interessante. No mundo antigo, se aproximar de uma autoridade sem permissão, lá no mundo antigo, se você se aproximar-se de uma autoridade sem permissão, você podia perder a sua vida, isso podia custar a sua vida. Mas no Evangelho, a obra de Jesus faz exatamente o contrário. Ela autoriza a aproximação. Agora entra uma explicação prática. Quem não entende a reconciliação vive orando com medo, ora como quem pede licença o tempo todo. Mas quem entende a reconciliação ora com confiança, não por arrogância, mas por relacionamento restaurado. Isso muda tudo, muda a forma de orar, muda a forma de ler a Bíblia, muda a forma de enxergar Deus, porque agora não existe mais fuga, existe acesso. E quando esse relacionamento ele é restaurado, o amor ele começa a substituir o medo. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, devido a esse vídeo maravilhoso. Se esse estudo te trouxe uma ajuda, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, comenta aí se você sabia o que era expiatório, sacrifício expiatório, substitutivo, reconciliação, propiciação, essas palavras agora você sabe. Então comenta aí, agora eu sei. Escreve, agora eu sei. Deus abençoe e até o próximo estudo.